E aí pessoal, eu sou o professor Gil e dentro desse curso nosso de álgebra linear você vai ter acesso a vários temas aí, né? Dentre eles você vai ter acesso a vetores, produto escalar, produto vetorial, misto, matrizes, sistemas de equações lineares, estudo da reta e do espaço, tá bom? Então vamos começar essa nossa aula falando sobre matriz, certo? Então vamos lá. Sejam mn dois números inteiros maiores ou iguais a 1. Denomina-se matriz e lê m vezes n uma tabela retangular formada por mn números reais, dispostos em linhas e colunas. Então você tem aqui, ó, tá vendo? Uma matriz 2 por 2, duas linhas, duas colunas. Uma matriz 2 por 3, tá vendo? Duas linhas e três colunas, né? Quantidade de linha 2, quantidade de colunas 3. Certo? Sempre o número de linha vem primeiro, o número de coluna vem depois. Professor, o que significa essa matriz? Depende do seu problema, entendeu? Do que você quer fazer? Você quer calcular a área de um triângulo? Você quer fazer um sistema linear? Então tem várias e várias aplicações, tá ok? Toda matriz ela é dada dessa forma aqui, ó, tá vendo? Os elementos dela são formados da seguinte maneira, ó. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Por exemplo, aqui, ó, terceira linha, segunda coluna, tá vendo? Ok? E aí você tem, sempre vem a linha primeiro e depois a sua respectiva coluna. Beleza, pessoal? Então todos os elementos vão ser feitos dessa forma, tá? Então vamos pegar um exemplozinho bem bacana, ó. Por exemplo, acompanhe como escrever a matriz AIJ com 1 menor que I e I menor que 3 e 1 menor ou igual a J e menor ou igual a 3. Ou seja, essa matriz, uma matriz 3 por 3, né? Porque o I só pode chegar no máximo em 3 e o J também no 3. Aí, observa o que acontece. Esse A e J, né? Aqui, ó, o I é as linhas e o J são as colunas, tá? Então, quando o I for igual ao J, o valor é 1. Quando o I for diferente de J, o valor é 0, né? Então, é só você lembrar, ó, quem tem o I igual ao J, linha igual a coluna? Quando você está na diagonal, né? Ó, A11, A22, A33. Então, esses serão 1. Todos esses outros aqui são diferentes. Então, eles serão iguais a 0, tá bom? Então, essa é uma maneira aí de você escrever uma matriz sem ser dessa forma. Se eu escrever só isso daqui, ó, já determina a matriz, tá? Eu não preciso colocar ela, as 9 elementos, não preciso, tá? Porque já está determinado aqui. Matrizes especiais, pessoal. Tem a matriz aqui, ó. É uma matriz quadrada, tá bom? Uma matriz Mn, quando M é igual a N, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, esse tipo de matriz aqui se chama matriz quadrada, tá bom? É a matriz que a gente vai usar logo para calcular o determinante, certo? Então, quando ela tiver o mesmo número de linhas e o número de colunas, ela será uma matriz quadrada. Isso é super intuitivo, né, pessoal? Intuitivo demais. Matriz identidade. A matriz identidade, pessoal, é quando a diagonal dela resulta em 1, né? Tudo são 1 e o restante é 0. Isso é a matriz identidade, tá ok? Ó, de ordem n, todos os elementos da diagonal são 1 e os outros elementos são iguais a 0, tá bom? É aquela matriz que a gente acabou de fazer, ó, tá vendo? Quando o i for igual a j, é 1. Quando o i for diferente de j, é 0. Essa é a matriz identidade. Diagonal 1, restante 0. Beleza? Vamos fazer conta com matriz, então. Adição de matriz. Pessoal, a adição de matriz é a coisa mais simples de todas. Como é que você vai fazer? A11 com A11, A12 com A12, A13 com A13. Tá vendo? Ó, 3 mais 1, 4. 5 menos 4, 1. Menos 2 menos 1, menos 3. 2 mais 7, 9. E assim você vai fazendo. Tá bom? A matriz C, assim obtida, denomina-se soma da matriz A com a matriz B. Ou soma das matrizes A e B. Tá bom? Você tem aí a soma das matrizes, tá? A subtração das matrizes segue o mesmo procedimento, né? Só você tem que fazer a regrinha de sinal, né? Aqui, ó, transformei até numa soma de matrizes, tá vendo? Professor, por que você transformou numa soma de matrizes? Porque eu peguei esse negativo e distribuí para todo mundo aqui, ó, da outra matriz, tá vendo? Então agora todo mundo aqui já foi
que é o sinal de todo mundo, então eu posso fazer uma soma, né? Ó, 3 menos 2 é 1, menos 2 com 3 é 1 também, por aí vai. Tá bom, pessoal? Até aqui, beleza? Multiplicação de um número real por uma matriz, né? Então, quando você tem um valor, por exemplo, 2 aqui, estou multiplicando pela matriz. Como é que eu faço isso? Eu multiplico 2 por todo mundo da matriz, né? Ó, 2 vezes 5, 2 vezes 8, 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 4, 2 vezes 3, 2 vezes 6. Tá bom? Ok? Matriz transposta. Matrizes transpostas são quando as linhas viram colunas, ok? Ó, cujas linhas são ordenadas as colunas de A. Ou seja, ó, essa linha aqui, pessoal, vai virar a primeira coluna, tá vendo? Ó, 6 menos 2, primeira coluna. 4 e 5, segunda coluna. Primeira coluna, 3, 10 e menos 1. Segunda coluna, 0, menos 2 e 6. Tá vendo? Essa daqui, ó, 4, 2 e 1, primeira coluna. 0, 5 e 8, segunda coluna. Menos 3, 2 e 10, terceira coluna. Tá bom? Então isso se chama matriz transposta, tá? Toda vez que eu falo de uma transposta, eu coloco esse Tzinho em cima da matriz, ó, elevado a T. Aí você tem que entender que as linhas vão virar colunas, tá? Uma coisa importantíssima é a multiplicação de matrizes, tá bom, pessoal? Multiplicar matrizes, como é que eu faço? A multiplicação da matriz, ela é a linha multiplicada pela coluna. Tá certo? Então, vamos lá, ó. Como é que eu vou aí calcular uma multiplicação de matrizes, né? Aqui, eu só coloquei as matrizes. 1, 3, 2, 0, 5, menos 1, 3, 4, 1, 0, menos 2 e 6. Perceba, para fazer a multiplicação, a linha tem que ter a mesma quantidade de elementos da coluna. Não dá para fazer uma multiplicação de uma matriz 2 e 3 por uma matriz 2 por 2. Não dá, tá bom? Então vamos ver como é que multiplica? Aqui é bem tranquilo. Ó, vamos lá. Primeira linha com primeira coluna, tá vendo? Ó, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 4 é 12, 2 vezes 1 é 1. Então eu tenho aqui, ó, 3 mais 12 dá 15, mais 2 dá 17. Tá vendo? Ó? Ok, ó. A primeira linha e primeira coluna, tá vendo? 17. Agora eu pego a primeira linha e faço com a segunda coluna. Ó. 1 vezes 0, tá aqui. Ó. 1 vezes 0, 3 vezes menos 2 e 2 vezes 6, dá 6. Tá vendo? Primeira linha e primeira coluna. Aí quando você fez a conta com a primeira linha, você descobre a primeira linha. Para descobrir a segunda linha, tem que fazer a conta com a segunda linha. Ó. 0 vezes 3, 5 vezes 4, menos 1 vezes 1. 0 vezes 3, 5 vezes 4, menos 1 vezes 1, dá 19. Legal. E depois fica 0 vezes 0, 5 vezes menos 2, menos 1 vezes 6, dá menos 16. Então, sempre fazer a linha multiplicada pela coluna, tá bom? Certo? Então é bem tranquilo essa, né? Nem todas as matrizes são para multiplicar. Se fosse, por exemplo, essa matriz aqui multiplicada por matriz 2 por 2, ó. 2, 3, 4, 5, ó. Não dá, porque aqui eu tenho 3 elementos na linha, só que só tenho 2 na coluna. Então não dá para fazer. Tá bom? Determinante de uma matriz. Muitas vezes alunos perguntam, professor, para que calcula o determinante da matriz? É aquela história. Depende para que você vai fazer o determinante da matriz, tá bom? Você tem que... Depende do seu problema, o que o seu problema representa, tá? Vou mostrar várias maneiras aqui de calcular o determinante da matriz, tá bom? Então vamos lá, ó. A primeira maneira, mais simplesinha de calcular o determinante de uma matriz... Depois a gente vai dar um significado para o determinante, mas eu quero que você entenda como calcular, tá bom? Ó, 2 por 2 é muito simplesinho. Você faz aqui, ó. 6 vezes menos 4 é menos 24. 2 vezes 3 é 6. Menos 24... Aqui vai ficar menos 6, tá? Por que menos 6, professor? Porque quando você faz nesse sentido aqui, ó, o valor troca de sinal, tá bom? Sentido para cima troca de sinal. Menos 6 e aqui é menos 24, não troca de sinal. Então aqui dá menos 30. Tá bom? Quando você fizer, ó, é a 11 com a 22, sinal normal. A 21 com a 12, negativo no sinal. Multiplica por menos 1, tá bom? Vamos ver, quando a matriz for 3 por 3, nós vamos usar uma coisinha chamada a regra de Sarros, tá? Regra de Sarros, importantíssimo, você vai ver aí como você vai usar ela em várias ocasiões, tá? Então, vamos lá, ó.
A regra de Sarros, aqui tem um exemplo genérico como fazer, tá vendo? Ó, se você pega para cima, negativo, tá vendo? Para baixo, positivo. Aqui ele fez esquerda e direita, mas você pode entender que essa setinha aqui tá para cima, se você quiser, tá bom? Então eu vou pegar um exemplo prático, pra gente poder entender bem, tá? Beleza? Como é que eu vou fazer isso, professor? Ó, a matriz está aqui, não tá? Então você vai copiar ela, ó, ó. Aqui já tá feito, né? Mas eu tô colocando aqui só para ficar bem didático mesmo, tá bom? E aí você vai copiar as duas últimas linhas da matriz, tá? Quem são as duas últimas colunas, né? Duas últimas colunas. 3, 2, menos 1, 1, 0 e 4, tá bom? Ó. Aí agora, olha como é que eu faço, ó. Vou multiplicar aqui, ó. Esse cara aqui, ó. 3 vezes 0 vezes menos 3, isso aqui dá 0. 1 vezes menos 2 vezes 1 dá 2, né? Que é esse cara aqui. 5 vezes 2 vezes 4 dá 40. Tá bom? Então esse aqui dá 42. Beleza? Agora aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Isso daqui vai dar 0, né? Ah, tem que trocar o sinal? Não, 0 é neutro. Não precisa trocar o sinal do 0. 4 vezes 3 vezes 2 dá 24. Menos 24 aqui. Aí vai ficar mais 24, porque eu multiplicar por menos 1. Tá bom? Aqui também vai trocar o sinal, ó. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Menos 6 vai ficar mais 6. Então aqui fica 30. 30 mais 42, 72. Só o que significa esse... O que posso resumir a matriz com esse 72? Gente, por enquanto, assim, eu poderia usar isso aqui para calcular a área de um triângulo. Eu poderia usar isso aqui como resolução de sistema linear, tá bom? As aplicações são muitas, mas assim, não tem uma só que eu posso falar aqui. Eu tenho que primeiro explicar o que é o determinante para depois mostrar as aplicações dele. Tá bom, pessoal? Então a gente já viu a 2 por 2 e a 3 por 3, né? Professor, e se a matriz for maior que 2 ou 3, né? Aí você vai usar o abaixamento de ordem por Chió, tá bom? Eu vou já partir, por exemplo, prático, para não ficar me delongando na teoria, tá certo? Então, presta bem atenção nisso, hein? Se quiser, volta o vídeo depois, vê de novo. Ó, eu vou fazer um exemplo de uma matriz 4x4, tá? Não dá para fazer por Sarros 4x4. O que você tem que fazer para fazer Chió? Aqui, o A11, ele tem que ser igual a 1. Professor, se o A11 não for igual a 1, vou falar depois. Mas por enquanto vamos falar que ele é 1, tá bom? Essa matriz aqui calhou dele ser 1, ótimo. Então como é que você vai fazer? Presta bem atenção. Você vai reduzir essa matriz para uma matriz 3x3, tá? Olha como é que faz isso. Esse elemento menos a multiplicação desses dois. 2 menos 1 vezes 0. Ok? O outro aqui, ó, menos 1. Aqui eu já tenho um exemplo que eu já peguei. Então eu vou usar esse exemplo aqui, tá? Ó, já tá feito aqui, ó. Tá vendo? Ó, presta atenção. 2 menos 1 vezes 0. Menos 1 menos 3 vezes 0. Tá aqui. Menos 2 menos 0 vezes 0. Tá aqui. 1 menos 2 vezes 1. Tá aqui. 3 menos 2 vezes 3. Tá aqui. 4 menos 2 vezes 0. Tá aqui. Menos 2 vezes 1 vezes 1. Tá aqui. 0 menos 3 vezes 1. Tá aqui. Menos 4 vezes 1 vezes 0. Tá aqui. Quando eu fizer as contas, ó, aqui deu 2, aqui deu menos 1, aqui deu menos 3, aqui deu menos 1, menos 3, menos 2, tá vendo? Aqui, ó, 4 menos 2 vezes 0 é 4 mesmo, e aqui vai ficar menos 4, certo? Aí você pode aplicar a regra de Sarros aqui, tá bom, pessoal? Então, essa era a determinante de Chió. Professor, se eu quisesse pegar uma matriz 3x3, reduzir para 2x2 para fazer o determinante, também pode. Ela reduz qualquer matriz mantendo o seu determinante, tá bom? Aí vem aquela pergunta que eu sei que vocês vão fazer. E se o A11, no caso, vou pegar uns exemplos aqui, vai. Ó, e se eu tenho o determinante diferente de 1, né? Diferente de 1. Por exemplo, ó, 2, 4, 8 e 10. Gente, se você tem isso daqui, você pode dividir a linha, tá bom? Dividir a linha por 2, ó. Se eu dividir a linha por 2, fica 1, 2, 8 e 5. Agora eu posso fazer. 8, 5 não, 8 e 10. É só a linha, tá? É só a linha. Aí, depois que você dividiu, eu peguei e dividi por 2. Quando você achar o determinante, você tem que multiplicar por 2. Tá bom? Achei o determinante. Então, o determinante deu 5. Então, você vai multiplicar por 2 porque você dividiu. Aí, o determinante vai dar 10. Certo, pessoal? Entendeu? Então, por exemplo, se aqui fosse dividir por 3, vai. Aqui é 3, tá? E aqui é 6. Aí, quando eu dividisse por 3,
e a determinante deu menos 1, eu vou ter que multiplicar esse determinante por 3, porque eu dividi por 3, tem que fazer a operação inversa. Dá menos 3. Aí, tem outro truquezinho também. Olha, professor, eu tenho 1, mas ele tá lá no lugar errado, né? Ó, 1, 5, 2 e 3. O que você pode fazer? Trocar linhas ou colunas, tá bom? Se você trocar uma linha, por exemplo, troquei a linha aqui, ó, 1, 5, 2 e 3. Aí, no final, eu multiplico o determinante por menos 1. Cada troca, você tem que multiplicar o determinante por menos 1, tá bom? Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo aqui, ó. Se tem... vou fazer o verso da folha, vai. Ó, pego aqui, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 0, 0. Eu vou fazer esse 1 chegar aqui, tá bom? Então, ó, vou trocar as colunas. Troquei a coluna, essa coluna, vou trocar com essa, tá? 2, 3, 4, 3, 0, 0. E agora eu vou trocar essa linha com essa linha aqui, ó. 1, 3, 0, 5, 2, 3, 2, 4, 0. Tá vendo? Ó, agora tá pronto. Aí você vai falar, professor, agora precisa multiplicar por menos 1? Nesse caso, você já multiplicou por menos 1 aqui, não foi? Beleza, porque você trocou a linha. Depois você multiplicou de novo por menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Você fez duas trocas. Então você não vai precisar multiplicar por nada, né? Porque multiplicar por 1 mantém o mesmo valor. Tá bom, pessoal? Eu sei que é muito conteúdo, mas a nossa disciplina aqui ela é recheada de coisas. Então não dá para fazer um vídeo muito curto com esse tema. Beleza? Espero que você tenha entendido bem e eu aguardo vocês lá no vídeo de exercícios, hein? Até a próxima.